Ela que é nutróloga, uma mulher que veio para nos abençoar. E fiquei muito feliz que ela atendeu o nosso convite. Eu não a conhecia pessoalmente, mas foi uma indicação. E eu fiquei muito feliz. Obrigado mesmo por atender. Essa é uma igreja boa, viu? Uma igreja parece estranha, mas não é, não. Ela é boa. É tudo gente boa, é ou não é? Não parece, mas é. Vamos orar então pela nossa querida doutora aqui. Estenda as suas mãos para cá. Jesus, obrigado pela vida dela. Vejo que é como se fosse um ramo frutífero, que tudo aquilo que ela tem carregado nesses dias tem ajustado. Ela tem como se fosse uma habilidade para ajustar as coisas. Que essa unção seja derramada sobre nós. Nós nos conectamos com essa unção de excelência. Que tudo aquilo que o Senhor colocou no coração da tua filha possa ser derramado nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Boa noite, paz do Senhor para todos. Bom, a Adriana me viu uma vez em uma palestra e ela fez o convite e logo eu aceitei. Primeiro porque eu gosto muito de me comunicar. Segundo porque a vida tem que ser um pouquinho além da medicina. Eu falo sempre para Deus, Deus não pode ser só trabalho. Não estudei só para ficar focada nisso. E eu estava orando, eu falava, Deus, usa isso para a tua glória, porque senão a gente fica muito vazio, né? O trabalho consome muito a gente, tira muito o nosso tempo. E parece que nada mais satisfaz. A gente acaba não se contentando mais. Então, quando ela me fez o convite, eu falei, eu vou. Eu sempre topo desafios. Mas eu sempre me sinto honrada também. Porque quando eu falo com pessoas, eu lembro que são pessoas que Jesus morreu numa cruz. E desde a faculdade eu falava isso para Deus. Falei, Senhor, o Senhor vai me permitir cuidar de pessoas. E foi o Senhor deu seu filho por elas. Então me capacita para isso. Então sempre foi um peso muito grande também. E não é só o amor pela profissão, mas era um peso também, porque eu me cobrava muito. E eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, porque acredito que a maioria aqui não me conhece. Eu sou de Rondônia, meu esposo é de Minas Gerais, e nós nos conhecemos na Bolívia, nós estudamos medicina lá. E nos conhecemos, eu já estava no final da faculdade, em uma igreja também. A igreja lá era Comunidade Brasil Gospel, uma igreja interdenominacional. A Batista, ela apoia a igreja lá. Era todo mundo, o meu esposo é assembleiano, eu sou da Wesleyana, e lá tinha de todas as denominações. E lá a gente se conheceu, namoramos, noivamos e depois do revalida nos casamos. Assim que a gente se casou, com uma semana apareceu a oportunidade para vir para o sul. Um pouquinho antes da gente se casar tinha aparecido a oportunidade, e entre uma semana após o casamento a gente pegou o carro e veio. A gente tinha tanta coisa que a gente coube tudo numa HB20 e a gente chegou aqui. Então, é uma terra que eu tinha conhecido em 2013. Eu vim para Porto Alegre com a Jocum para fazer missões no Kings Kids. Eu não sei se vocês conhecem o Kings Kids, a maioria conhece a Jocum, né? Mas o Ministério Kings Kids eu não sei se vocês conhecem. Mas é um ministério que pega artes e leva para as ruas para poder falar sobre o plano da salvação. Então, quando eu queria viver num lugar que tivesse frio, eu só não sabia que aqui o calor era pior do que lá na região norte, mas eu fiquei muito feliz quando teve a oportunidade realmente de vir. E aqui o Senhor nos abençoou muito. E não pretendo ir embora, viu? Só se Deus mandar mesmo, mas se Ele permitir, eu quero ficar aqui. E aqui também a gente recebeu uma bênção, né? Que é a Melissa. Já estou de 8 meses. No final do mês que vem ela vai nascer. E um pouquinho da minha história é que durante o período da faculdade, acho que já ouviram falar que aluno de medicina sofre por depressão em alguma parte, né? E no 7º período eu passei por uma depressão, escondi de todo mundo, porque minha mãe ia parar lá para me buscar, com certeza. E nesse período eu despertava na madrugada para chorar. Eu tentava estudar, não conseguia. Eu ia para as aulas práticas para não reprovar. Somava ali as teóricas que eu tinha que ir, porque eu não queria ver gente, eu não queria ver mais ninguém. E eu falava, Deus, por que o Senhor me permitiu vir para cá se eu ia passar por isso? Eu queria fazer dança, nem era para eu estar aqui. E uma vez eu tive um sonho em um hospital, era um hospital de 2 andares. Tinha alguns colegas meus que estudavam comigo na época nesse sonho. E a gente entubava um paciente em uma emergência. E eu descia uma escada.
E essa escada vinha um homem negro, muito alto, que eu não vi o rosto. Ele só colocou, eu lembro do sorriso dele, que era um sorriso gigante. E ele colocou a mão na minha cabeça e falou assim: você está na profissão certa. E eu olhei para trás e falei: Jesus, é você? E eu acordei. Então, no meu pior momento, Jesus estava lá. Nunca ele abandona a gente, apesar que eu não estava mais querendo nem na igreja, eu não conseguia orar, eu não estava bem espiritualmente, ele estava ali. E um pouquinho antes disso, né, eu sempre fui uma criança que eu era um pouco hiperativa, sou um pouco até hoje, mas eu era uma criança que corria e cansava, porque eu era muito gordinha. E minha mãe não me ajudava a cuidar da minha alimentação. O meu pai era atleta. Meu pai não tem uma comorbidade e tem 78 anos hoje. Não toma remédio para nada. Minha mãe com 54 toma para tudo. Então, ela não incentivava. Para ela era besteira, correr machuca, fazer tal coisa machuca, esporte não pode. E meu pai era: se você ficar gorda vai ficar feia, não pode também ficar comendo desse jeito. Mas a criança não tem consciência de nada, né? Que é o açúcar. Então eu cresci gordinha, obesa. E na faculdade, um ano após eu ter iniciado a faculdade, eu comecei a me sentir muito mal com o meu corpo. E a gente não pode falar que a obesidade é só pela saúde, que estética também é saúde, faz o bem-estar da mulher. E eu me senti muito mal com aquilo e eu tomei uma decisão que eu queria muito emagrecer. Eu sempre tinha tentado antes fazer dieta, nunca tinha conseguido. E eu conversei com a menina que morava comigo e ela me ajudou nesse processo. Quando eu contei para minha mãe, foi quase declarar a Terceira Guerra Mundial, porque para ela isso era uma besteira. E eu lembro que ela falou: não te dou um centavo para isso. E eu falei: você me ensinou a ler, muito obrigada, eu vou conseguir. E foi aí que eu comecei estudando. Todo dia, antes de dormir, eu pegava um artigo sobre algum nutriente, sei lá, banana. Por que a gente tem que comer banana? E começava a ler, e começava a ver os aminoácidos, o que causava no corpo. E ali eu fui conhecendo, porque não tinha como pagar uma nutricionista, muito menos um whey protein. Então eu tinha que ver o que eu poderia comer. E ali eu fui montando, fui cuidando da minha alimentação. E aí eu perdi em um semestre 11 quilos. Cheguei no Brasil, nas férias. Minha mãe achou que eu estava doente, estava louca. E eu continuei naquele foco, não engordava nas férias, porque eu tinha aprendido a me alimentar, né? Aí depois teve o período da depressão, que a gente não quer mais fazer aquilo. Começou um pouquinho de ganho de peso, mas não chegou como antes. E fui me apaixonando por isso. Terminando a faculdade, eu sempre gostei dessa área de saúde, da nutrologia. Mas eu amava a pediatria. Eu ainda amo a pediatria. E eu queria muito ser pediatra e endocrinologista pediátrica. Porém, a criança depende 100% da família. A criança ela não aprende por falar, como meu pai falava: você precisa fazer um esporte. A criança ela aprende vendo os pais fazendo esporte. Meu pai trabalhava muito, ele não tinha como mais fazer esporte comigo naquela época. E aí eu não conseguia, né? Então, na prática médica, o que eu comecei a ver? Eu comecei a ficar frustrada, porque eu indicava tratamento, conversava com os pais, e os pais, a mãe, mas é o pai dele que compra isso, doutora. Aí o pai fala: mas é a mãe que dá isso, doutora. E eu pergunto às vezes, né? Mas a criança trabalha? Porque na hora que a gente chama atenção, já fala: tá vendo? Aí eu olho para a mãe e falo: ele trabalha? Ele compra a comida dele? Ou tu não tem autonomia na tua casa, ou tu tá mentindo para mim. E aí veio uma frustração e outros problemas também que a pediatria traz. Valorize um pediatra, porque eu falei: tá repreendido, não quero isso para minha vida. E aí fui para a nutrologia de vez. E a nutrologia, eu sou apaixonada, e quanto mais eu estudo, eu sou fascinada. Estou prestes a terminar a pós-graduação agora. Meu esposo também faz endócrino, então a gente se complementa nessa área. E eu falei: Senhor, isso tem que ser usado para a sua glória também. Não dá para ficar só na profissão. E a primeira vez que eu falei numa igreja, ainda não tinha pegado meu CRM, foi exatamente sobre saúde da mulher, na Presbiteriana do Brasil. E foi toda assim, envolvendo essa questão. Então Deus ele já vem trabalhando isso lá atrás, né? Hoje só é uma questão que eu olho e falo: então o Senhor já estava com esse plano aí para me colocar onde eu estou hoje, né?
Deus, Ele é bom em tudo que Ele faz. Mas vamos falar um pouquinho, né? Semana passada, a Adriana me mandou a pregação do pastor. Eu falei, meu Deus, o pastor já falou tudo, o que eu vou falar agora? Falou sobre sono, falou sobre água, falou sobre alimentação, sobre atividade física. E aí eu falei, eu vou entrar um pouquinho no tema, né, de algum desses temas que ele falou semana passada. E pastor, parabéns por essa iniciativa. A igreja é conhecida como crente que só come. Quando tu falou aquilo, eu falei, é isso mesmo. A gente fala muito de pecados como usuários de droga, prostituição, adultério, o alcoólatra, mas a gente esquece da glutonaria. A açúcar, ela vicia igual a cocaína. Então, se você é um compulsivo, se você come muito, tem uma doença por trás. Tem. Mas se você não reconhecer que isso é uma doença, você está sendo hipócrita quando você está falando de pecado dos outros. Então, é um mentiroso. Então, a igreja precisa se levantar, se conscientizar e chamar Jesus para o processo. Porque quando eu emagreci, eu só consegui daquela vez porque eu falei, Senhor, me ajuda. Eu não quero mais permanecer assim, eu não me sinto bem assim. Então chame Jesus para isso. Senhor, eu não consigo emagrecer, eu nunca consegui, mas eu preciso de uma ajuda. Não estou falando para tu ficar hipertrofiado, porque isso aí já é outra coisa, já é difícil pra caramba mesmo. Mas só de fato de você perder 10% da tua gordura corporal, isso vai te levar a tantos anos a mais de vida, te dá uma melhora tão grande, suas articulações param de doer. Então vocês precisam chamar Jesus para todas as áreas de vocês. Isso não é supérfluo. Ainda que vocês queiram melhorar na estética, não é supérfluo. Isso é bem-estar, isso é falado pela OMS. A estética também faz parte da saúde. Então a gente precisa parar agora e mudar essa mentalidade que o crente come muito. Isso é feio para nós. E isso é pecado. Então eu vou começar falando com vocês sobre o intestino. Eu gosto muito de falar sobre o intestino. Eu acho que vocês já ouviram falar que o intestino é o nosso segundo cérebro. E de fato, o intestino e o cérebro, eu falo que eles são casados. Ele é um casamento ali perfeito. Se você sai da sua casa, a maioria, né, algumas exceções já se adaptaram. Mas quando você sai, vai para algum lugar novo, você não vai ao banheiro. Você não consegue defecar fora de casa. Mas quando está chegando, parece que tem um sinal ali te mostrando que está perto da sua casa. Quem reconhece isso? O nosso cérebro. E o nosso cérebro intestino está ligado. Quando você passa por uma crise emocional, está muito ansiosa, o que acontece? Dor de barriga. Ou você constipa e não vai nunca. O cérebro e o intestino, eles são casados. Logo, se um não vai bem, o outro também não vai. Um intestino inflamado é uma pessoa doente. E eu sempre falo que o nosso corpo é uma fábrica perfeita. E esse órgão é o principal que vocês têm que começar a cuidar a partir de hoje. O intestino não só tem a função de excretar o cocô. Lá no século XIX, na Inglaterra, eles inventavam e atribuíam muitas funções para os órgãos porque era início de tudo, da saúde. Então eles falaram que o estômago, o intestino era só coisa ruim. Então só servia para excretar, só para pegar o cocô e jogar fora. Mas depois eles começaram a falar que quem comia muito ficava doente. Mas eles não tinham base nenhuma científica para poder afirmar isso. Porém, tudo aquilo que é lançado na medicina, na saúde, eles têm que pegar e começar a investigar. E graças ao avanço a gente vê que realmente está por aí mesmo. A base para muitas doenças é no intestino. As funções do intestino que vocês já conhecem, eu não vou entrar muito. Mas no intestino a gente tem 2/3 da nossa imunidade. Se eu tenho um intestino que está mal, eu não vou ter uma imunidade legal. Aí, como eu trabalho na pediatria ainda, algumas mães querem muito antibiótico para as crianças. Crianças que usam muito antibiótico na infância não causa cárie, causa obesidade. Crianças que usam muito antibiótico um atrás do outro não vai conseguir nunca ter um complexo imunológico formado no corpo. Isso não é saudável. Isso não serve para resfriado.
serve para destruir a flora intestinal. Óbvio que sinal de foco bacteriano a gente tem que usar, mas é para esses momentos. E mesmo assim eu ainda gosto de reforçar para colocar um repositor da flora intestinal depois. Outra coisa que faz muito é a absorção de nutrientes. E aqui a gente entra num ponto muito interessante. Tudo que eu como, eu não sou só o que eu como, eu sou aquilo que eu absorvo. Muitas pessoas que eu recebo no consultório têm uma alimentação saudável. Mas quando a gente faz exames, além das queixas que apresenta, quando faz os exames, tem muita deficiência de vitaminas. E para o nutrólogo, gente, uma vitamina D de 30 é horrível. Uma vitamina B12 de 400 é péssimo. E quando o suplemento ela chega em 800, o paciente nota a diferença. Então, as referências laboratoriais ali, ela não vai servir para diagnóstico, né? Senão assim vocês olhariam e já tratariam em casa. Mas a gente precisa ver um todo, ver além. E no intestino, se eu como e ele não está saudável, ele não vai absorver os nutrientes. Então a gente vai ter deficiência de muitas outras coisas. A célula intestinal, elas são formadas juntinhas, é como se fossem os nossos dedinhos juntinhos. Quando a gente se alimenta mal, eles vão abrindo, né? A gente chama isso hoje de leaky gut, a síndrome do intestino vazado. Então, esse espaço que fica entre as células intestinais, na hora da digestão do alimento, vai cair diretamente lá dentro e vai alimentar as bactérias ruins. Essas bactérias que a gente fala ruins, elas têm uma função boa no nosso corpo quando elas estão numa quantia diminuída. Porém, quando elas começam a proliferar, a gente começa a ter outros sintomas. Alergias, como rinite, aquela alergia de pele que não melhora nunca. A gente começa a ter problemas cerebrais. Então a gente precisa olhar para esse intestino. Sabe aquela pessoa que come e fica com o abdômen estufado, mesmo que não come muito, e que fica com muito gases? Isso é desbiose intestinal. Novamente na criança a gente vê muito que está com uma dor na barriga e não tem diarreia, uma dor abdominal, que não é nada. Aí você vai ver a alimentação da criança, é puro carboidrato refinado, né? Come massa, que aqui eu sei que a cultura da massinha é forte. Uma vez a mãe me falou, ele come de tudo. Qual que é o almoço dele? Então, vamos falar detalhado. Arroz, feijão e massa. Come verdura? Não. Come carne? Não. Come de tudo, arroz, feijão e massa. Então, tudo isso vai começar a alimentar as bactérias ruins, porque vai virar propriamente açúcar rapidinho. As fibras, elas servem como fonte de mais alimentar as bactérias boas do que como vitaminas e minerais pra gente, porque a gente não tem esse poder de absorver dos vegetais. Quem absorve isso é o ruminante, é a vaca e o boi. Então, lá na vaca e o boi, a gente consegue ter vitamina B12, vitamina K, a gente consegue ter ácido fólico. Lá no vegetal, eu não tenho uma bactéria que vai fazer com que isso é absorvido em mim, só no intestino da vaca. Quando eu tenho essa bactéria da vaca no meu intestino, porque também a síndrome do intestino vazado faz com que se altere a microbiota intestinal. Quando eu tenho ela presente, ela pega até o açúcar da folha verde e faz com que seja absorvido em mim. Então, às vezes, você está obeso, está comendo salada só e está continuando engordando porque seu intestino não está legal. Então, é muito sério o intestino. Só que o problema é que a gente não vê, né? Então, a gente coloca para trás coloca para o lado porque o que a gente consegue ver é um abscesso, né? Um tumorzinho ali que está com pus, a gente procura o médico. É uma dor no peito, aí tem medo do infarto. Covid, então, todo mundo vive assustado, mas ela está saturando bem, não tem nada de sintoma, deu Covid positivo, está querendo morrer em casa. Mas tem muitas coisas mais sérias para a gente poder pensar e tratar, porque essas sim vão te matar a longo prazo. E ouvindo o podcast do Antônio Cirilo, ele fez uma pergunta assim: quem morreria pelo seu filho? E eu acredito que se fizer aqui, muita gente vai levantar a mão, né? Mas quem viveria pelo filho de vocês? Será que você realmente está disposto a ter mais saúde, mais energia, para poder viver pelos que vocês amam? Eu agora estou com a minha pequenininha aqui no forno. E eu falo, Deus, eu quero ter energia, eu quero ter saúde para eu poder correr atrás dela, para eu poder brincar com ela. Porque a gente que trabalha, chega em casa cansado, tem um papel de esposa, ainda tem que cuidar da criança, se não for saudável,
algum desses pilares vão ficar para o lado. E normalmente a mulher é ela mesma que ela se esquece, né? Só que ela vai ficando mais feia, ela vai ficando mais irritada, vai comendo pior ainda. Aí vem outras doenças, vem ansiedade, aí depois é o inferno conviver com aquela mulher. Então a gente precisa cuidar das doenças silenciosas. A desbiose intestinal, ela é essa mudança das bactérias que a gente tem no intestino. A gente altera o nosso microbioma. Nós não nascemos desbióticos antigamente. Porque hoje também a gente pode passar isso para os nossos filhos durante a gestação. Isso é sério. E eu me cobro. Até o 5º mês eu só vomitava, mas eu sentia muita fome. Então eu acabei comendo só o que dava, o que eu conseguia colocar para dentro. E não era alimento saudável. E eu entrei numa paranoia, porque trabalho com a nutrologia, prego nutrologia, vida saudável, e eu não quero ser mais uma médica hipócrita que está ali falando e não faz. Então eu fui até para terapia, porque eu não aguentava mais chorar acordada. Eu só dormia e quando eu estava acordada eu chorava, porque eu não estava me sentindo bem com aquilo que estava acontecendo comigo. Mas é uma consequência que a gente pode modular ainda. Dá tempo. A gente tem até 2 anos da criança para a gente modular o intestino e fazer com que ela cresça mais saudável. Por isso é importante a introdução alimentar de uma criança. Mas, de novo eu repito, ela só vai mudar se ver vocês, pais, à mesa, comendo junto com ela saudável. Não adianta falar para comer brócolis e você comer batata frita. Não adianta falar que ela tem que tomar uma água após o almoço e você está tomando um refrigerante. Ela vai visualizar e ela não vai entender nada que você está falando. Ela pode até comer na hora, mas ela vai crescer já querendo refri. Coisas que podem alterar o teu microbioma intestinal. Antibiótico, como eu já falei, o álcool, o açúcar, sucos naturais, mesmo que seja um suco da fruta. Bateu a fruta, perdeu o nutriente, perdeu a fibra. Você vai tomar frutose diretamente. Quando chegar no teu fígado, vai ser metabolizado em açúcar rapidamente. Todo açúcar que tem um pico de glicose rápido no nosso organismo, a insulina capta, joga para a célula, te faz um pico de hipoglicemia e você vai ter fome rapidinho de novo. E esse excesso de açúcar vai virar gordura. Então, gordura no fígado também é um problema de alimentação. Dentro do consultório, eu até hoje nunca vi um fígado gorduroso por álcool, que é uma das causas também. É sempre pela alimentação. E os crentes, que tem aquela circunferência abdominal marcadinha, provavelmente tem também um pouquinho de gordura no fígado. O problema é que passa do grau 1, grau 2, grau 3 e depois vira uma cirrose. E cirrose é só transplante, não tem cura. Se alguém falou que tem, está mentindo. Então a gente precisa cuidar das doenças silenciosas. Dentro das vitaminas que eu falei para vocês, a deficiência de gorduras boas na nossa alimentação vai ocasionar um desequilíbrio das vitaminas que são através dessas gorduras que é formadas. Por exemplo, a vitamina A, K, E e D. Essas vitaminas, elas precisam estar no nosso corpo para a gente ter benefícios e não ter uma inflamação cerebral. O excesso da gordura, mesmo boa, também vai prejudicar. Então, por isso que a gente precisa de ter um equilíbrio. O prato da comida brasileira, ele é o melhor que tem a nível mundial. Porque ali a gente tem carboidratos, ali a gente vai ter a proteína e vai ter os vegetais. Então, ali eu alimento minha bactéria, absorvo nutrientes da carne e consigo ter energia do carboidrato rápido para eu sobreviver. Mas o ponto é comer para sobreviver. E eu falo isso para vocês porque eu também tenho que pegar no meu pé. Ainda mais porque eu conheço e ainda mais porque eu trabalho com isso. Só que nem sempre esse negócio é falta de força de vontade, é preguiça. Um pouco às vezes pode até ser porque a gente procrastina isso.
Mas para o obeso, ele começou a entrar num ciclo que poderia inicialmente ser pela preguiça, mas tem muita coisa por trás. A obesidade, ela é multifatorial. Você não chegou no peso que tu tá por um detalhe, por um deslize, por uma alimentação, por um exercício que não fez. É algo genético por trás. Para a gente ativar esses genes, né, ruins que a gente herda de família, a nossa alimentação é responsável por isso. Então, desde a infância, isso começa já a ser ativado. E aí, quando a gente não tem essa saúde intestinal, a gente também começa a fazer outras coisas de deficiências vitamínicas. E aí o nosso corpo começa a pedir mais alimento também, para a gente gerar nutrientes, só que a gente não se alimenta bem. Aí vai virando um ciclo de obesidade sem fim. E aí você começa a ter dores nas pernas, dores nas costas, cãibra, queda capilar, unha quebra. E fica mais difícil ainda fazer uma atividade física com esse peso, porque eu já engordei 17 quilos na gestação. E eu falo, meu Deus, como é difícil estar com esse peso aqui. É horrível. Mas enquanto não quebrar o ciclo, não tem o que fazer. Hoje a gente tem muitos medicamentos para tratar a obesidade. E é muito bom. Mas as outras coisas não estiver alinhada, a gente perde muito benefício. Por exemplo, por mais que eu trate a tua obesidade com medicamentos, eu preciso colocar a vitamina para dentro. Aí você começa a comer certinho, mas a vitamina não sobe, porque o intestino precisa ser tratado. Então eu tenho que também cuidar desse intestino ao momento do seu tratamento. Tomar as vitaminas por via oral, engolir os comprimidos que a gente compra ali na farmácia, se meu intestino não está saudável, vai sair pelo cocô. Você só está fazendo cocô caro. Não está funcionando o que você está fazendo contigo. Então você precisa ser tratado por um todo. Tem que ser analisado cada sintoma para a gente poder alinhar tudo isso. E a falta de disposição piorou demais depois do Covid. Porque todo mundo já era inflamado. E nós ficamos ainda pior. E o que é essa inflamação que a gente tanto fala? Na época dos nossos pais, eles plantavam e comiam, né? Ou dos avós, eles plantavam e comiam o que estava ali em casa. Não tinha agrotóxico nos alimentos, quando tinha era pouquíssimo. O solo não era tão explorado, então era mais rico em nutrientes. Então eles não tinham esses problemas, a gente não via muito obeso na rua. Hoje em dia a gente compra, até os alimentos que são saudáveis já vem um pouco adulterado. E eu não quero que vocês fiquem com medo do que, ai meu Deus, já que estou adulterado, o que eu vou fazer? A gente faz o melhor, a gente faz o que dá. Mas eu preciso da água para poder hidratar também. E antes, como o solo não era tão contaminado, a água era mais limpa. Mais um fator de inflamação. A água que vem da garrafinha, eu adoro água com gás. E água com gás não tem problema nenhum você tomar. Porém, quando aquecida no sol, solta bisfenol, que é um fator cancerígeno. Isso também inflama nosso corpo. Quando a gente tem um Wi-Fi em casa, todo mundo hoje em dia tem, aquele sinal é inflamatório. Quem trabalha ali no computador, eu mesmo trabalho o tempo todo com o computador na frente, também é inflamatório. Então entenda que hoje, e aqui é uma região que tem muita fábrica, o ar é poluído. O cosmético que a gente usa é absorvido e também inflama. Então agora é melhor morrer? Não, a questão é, se tudo é inflamatório, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para eu conseguir viver com qualidade de vida? Então realmente eu preciso cuidar da minha alimentação o melhor que eu posso. Eu preciso fazer atividade física. A atividade física é o maior anti-inflamatório que existe. Fica congestionado um dia que você estiver resfriado e faz uma atividade física de 15 minutos. Você vai ver como vai soltar aquilo. O ranho, né? Igual vocês falam. A gente fala catarro mesmo. Então o exercício físico, ele é anti-inflamatório. E essa inflamação a gente não sente porque não é um corte que você faz na pele e aquilo está latejando. Mas está acontecendo dentro de nós. E isso vai proporcionar, vai deixar a gente mais suscetível a ter doenças cardíacas, doenças cerebrais, até como esquizofrenia. Pensamentos de medo. E falando nisso, agora eu vou entrar um pouquinho nos neurotransmissores, porque está tudo interligado.
que é o neurotransmissor? O nosso cérebro, ele funciona por conexões com os neurônios, entre os neurônios. E tem um espaço entre esses neurônios. Então, eu preciso de um impulso elétrico que comunique um com o outro. Isso é muito rápido. Se eu cair, eu vou me defender. Para eu andar, tenho neurotransmissores comunicando, para eu falar. E para isso acontecer, eu preciso do neurotransmissor. É como se fosse o WhatsApp. Se eu e meu esposo, a gente tem um WhatsApp baixado no celular, eu tenho um aplicativo e ele também. Mas, se eu não tenho internet, a minha mensagem não vai chegar até ele. O neurotransmissor é a internet do WhatsApp. E aonde que é fabricado esses neurotransmissores? No intestino. 90% da fabricação desses neurotransmissores é no intestino. Isso da serotonina. E vamos falar um pouquinho da serotonina, porque assim, são várias questões, né? Várias vias metabólicas. Mas a serotonina, eu acho que é um problema, é uma pandemia já. Tá todo mundo com falta. E ficou bem evidente isso no Covid. A serotonina, né, na pregação do domingo passado, eu vi que o pastor deu uma pincelada nela, na dopamina, em algumas coisas. E ela é muito importante mesmo. Eu preciso do meu intestino saudável para absorver nutriente. Então, vai funcionar assim. Eu vou precisar de um aminoácido que eu não produzo no meu corpo, que eu tenho dos alimentos, que é o L-triptofano. Esse aminoácido a gente vai encontrar na carne, nos ovos. Tudo que eu absorvo normalmente é de origem animal. Por isso, vegetarianos e veganos querem que seguir estilo de vida, façam um acompanhamento médico, porque vocês são doentes. Então, façam acompanhamento médico para a doença não se manifestar, porque vocês não vão conseguir absorver tudo de vegetal. E aí, eu preciso desse L-triptofano para que o meu corpo, através de reações enzimáticas, chegue num determinado produto final, que é a serotonina. 5% vai ser produzido no cérebro, 95% está no meu intestino a produção. Aí, quando eu não tenho ela, né, porque o impulso de alegria, eu preciso da serotonina. A serotonina é a internet da alegria. Quando eu não tenho ela, eu estou incontente, estou emburrada, estou fadigada, estou chata, não vou dormir bem, porque aí a gente junta a serotonina com a vitamina K, com folato, magnésio, e eu vou ter a melatonina, que é o hormônio do sono. Aí você não vai dormir bem, porque você não está com o seu intestino saudável. Então, entende que não adianta você tomar somente fluoxetina para poder melhorar? Se você não cuidar do seu intestino, você não vai melhorar? Vai ficar dependente, sim, de medicamentos? Não sou contra a medicina tradicional. No momento que está em crise, tem que usar mesmo. Os estudos já estão aí para isso. Mas, cronicamente, vai ficar assim sempre. Tudo vai ser difícil. Qual difícil que você vai escolher? Se cuidar, ou o difícil de sempre estar lá pedindo uma renovação de receita e ficar na mesma, né? Porque aí as doses vão sendo cada vez maiores. Porque se só 5% é no cérebro, eu estou usando medicamento a nível cerebral, não intestinal. 90% está ficando para trás. Então eu vou fazer o seguinte, doutora, amanhã eu estou lá tomando triptofano, vou lá na farmácia e vou comprar. Se seu intestino estiver doente, a gente vai pegar esse triptofano e vai converter, a gente não, né, as bactérias ruins, vai converter em um outro produto final que vai gerar neurotoxicidade. Então, eu preciso tratar a base para que as cadeias de enzima funcionem. Não é tão simples. Eu sempre falo, né, foi mais difícil descobrir do que a gente praticar. Mas não é tão simples. Então, o intestino para você, meu querido, é a base. Pessoas que têm muita insônia vai ter uma alteração na questão hormonal, porque você não vai ter aquele sono que vai constituir o nível de normalidade hormonal no seu organismo. Então, intestino que não é saudável não vai conseguir melhorar a neurotransmissão do meu cérebro, não vai conseguir me proporcionar um sono bom,
não vai conseguir me deixar com uma memória boa, não vai conseguir me deixar com um nível hormonal bom. E com 60 anos, eu virei uma desgraça de pessoa. Eu acho que é melhor a gente cuidar. Mais fácil. Ou melhor, menos difícil. Porque eu sei que não é fácil. Já ouviram falar na compulsão alimentar? Né? Quem aqui já ouviu falar em compulsão alimentar? A maioria. O intestino que não é saudável, cada dia mais a compulsão alimentar vai se agravando. Lembra, eu não absorvo nutriente. O meu cérebro, o meu corpo é uma máquina perfeita. Ele precisa de nutriente para funcionar. Impulsos e impulsos de energia, de mensagens são lançadas para eu poder comer mais. E quem já tem uma compulsão alimentar base, isso só vai piorando. Porque você não tem mais nada para te ajudar a regular. Não tem como tratar doenças a nível cerebral sem cuidar do intestino. É impossível. É impossível. Psiquiatra que não olha para o intestino, para mim, eu falo, ixi, é impossível. Ou pelo menos tem que trabalhar junto com o nutrólogo, né? Mas tem que olhar para o intestino. Ele é a base da sua saúde e da sua longevidade. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, né, além da alimentação, que poderia melhorar a serotonina, que a gente já tem escrito isso, atividade física, meditação e oração. Foi mostrado no artigo científico que a oração ela tem o mesmo efeito de uma sessão de terapia com psicólogo. Então isso para o cristão é uma arma muito poderosa. Não estou desfazendo dos psicólogos. Até porque eu sou prova viva de que eu precisei, mesmo estando ali clamando, a gente precisa de um profissional para estar com a gente. A mente é um campo muito sério e muito estranho, assim, muito difícil de entender. Mas a oração ela tem esse poder. Então, se você clama ali todos os dias, você vai ativar outras zonas cerebrais e aí você se conecta mais com o Senhor. E aí Ele vai te ajudar mais nessas questões de alimentação. E aí você consegue ir melhorando outras coisas. Porque eu nunca vi Deus deixando ninguém desatado, sem resposta, sem cuidados. Ele sempre tem alguma coisa. Então a gente tem essa arma. E isso é muito poderoso. E isso é tão sério que houve uma conversão de um neurologista que ele estava numa UTI e tinha pacientes entubados. E aí ele falou assim, então vamos fazer um estudo. Ele era pesquisador. E aí ficou uma sala de UTI, onde o grupo da igreja ia orar para aquelas pessoas que estavam entubados, assim, sedados, como se fosse, como induzido. Não tinha funcionamento de nada. E a outra sala que não ia o grupo da igreja. Aquelas pessoas que recebiam oração começaram a ter reações neurológicas que ele não sabia explicar. E ele falou, se isso está acontecendo porque tem um grupo orando e a pessoa está sedada, tem algo muito além do que eu não sei. E ele se converteu. Então, a oração ela ativa não só você, mas ela ativa o meio que você está. Isso é muito importante para nós. É uma arma realmente muito poderosa. Outra coisa que vocês podem fazer para melhorar ainda a serotonina é fazer alguma atividade na natureza. Eu sempre brinco assim, quer emagrecer, não adianta ficar fazendo caminhada. A caminhada, ela não vai te proporcionar um gasto calórico intenso, aquele coraçãozinho acelerado, e ela não vai estimular teu crescimento de massa muscular. A melhor poupança que você pode fazer para sua vida é da massa muscular. Sabe aquele idosinho que cai e fratura tudo, quebra tudo? Não tem músculo. A gente chama isso de sarcopenia. Então você precisa cuidar disso. E o que faz isso crescer? Exercício de força, resistido, aquele pesado. Minha mãe fala comigo, né? Jesus já sofreu por mim na cruz, eu vou ficar lá na academia sofrendo, puxando peso, não. Eu falo, então, morre. Minha mãe é teimosa, ela tem vários problemas, síndrome metabólica, ela não toma remédio para diabetes, é outro BO. Mas não adianta, cada dia mais pior e vem outras coisas.
E ela é um exemplo que toma fluoxetina para acordar, aprazolam para dormir e está sempre piorando. Não existe a pílula mágica. Outro neurotransmissor que eu queria muito falar com vocês é o GABA. O GABA, ele é o top, ele está em todo o cérebro, ele não está só entre ali um neurônio numa parte ou outra, não. Ele está em várias regiões. Só que o GABA, eu não preciso me alimentar bem para ele existir. O meu próprio corpo consegue sintetizar ele, quando tudo está bem. É tipo assim, não tem um alimento específico para conseguir ele, mas se dentro de mim não está bem a produção, ele também não vai ficar existindo. Ele vai entrar com defeito. E o GABA, ele tem umas funções bem legais. Ele ajuda na memória, na ansiedade, no crescimento muscular, porque ele aumenta o GH. Tem algum marombeiro aqui? Tem alguém que faz musculação pesadona assim? Do CrossFit? Cadê a galera do CrossFit? Aceita CrossFit. Fico brincando, vocês são uma seita. Sai correndo na rua e todo mundo sabe que é o crossfiteiro ali que está passando. E muita gente usa o GH, né, que é o hormônio de crescer, de ficar bombadão, para poder ganhar uma forma. Não sou contra anabolizantes, fiquem pasmos, mas tem que ter acompanhamento médico, porque o efeito colateral vai vir. E o negócio não é legal, não. Porém, o GABA, ele tem essa função de melhorar o teu crescimento muscular. Ele estimula esse hormônio de forma natural. Então, ele precisa estar ali para a gente poder ter várias funções. Só que o lugar dele de atuação mesmo, principal, é no campo emocional e no campo de memória do nosso corpo. Existe uma pessoa que ela pode até estar nervosa com alguma situação, uma situação de perigo, de ameaça, mas ela vai ficar ou uma estressadona ali que vai saber pensar, e vai ter outra que vai desesperar e vai ficar insuportável diante daquela situação. Tá faltando o GABA? Porque o GABA, ele vai controlar essa questão emocional. Sem GABA, piora a questão da compulsão alimentar. Sem GABA, eu tenho um paciente que normalmente vai cursar com epilepsia. Aí entra outro ponto que a ciência ainda não destravou o drive. Alimentação rica em gordura animal, ela melhora a epilepsia. A dieta cetogênica, para quem tem epilepsia, acalma crises, porque estimula o glutamato, que é um precursor do GABA. Mas não tem alimento que pega o GABA e faz ele existir dentro do nosso corpo. É um pouco contraditório, mas é o que a gente consegue ter hoje em dia. E realmente funciona. Então entendam que a gente precisa estar em equilíbrio e a gente não nasceu para ser vegano e nem vegetariano. Ainda que queiram, né? E falar isso para os gaúchos, né, da costela. Peguei no ponto fraco agora. Mas é uma decisão, respeito, se quiser fazer, mas tem que viver no consultório, pelo menos a cada 4 meses no máximo, fazendo exames para reposição de ferro, porque senão você não vai conseguir ferro do feijão, não vai conseguir ferro das folhas verdes, você não é um boi, você não é uma vaca, você não vai absorver. E nem às vezes de origem, pelo comprimidinho ali na via oral, você vai conseguir absorver, então precisa de um acompanhamento médico. E o GABA, ele também melhora a comunicação de ser humano para ser humano. Tem ser humano que é estúpido mesmo. A gente até brinca, né, às vezes assim, a gente fala, é o sanguíneo, é o colérico. Tá na moda agora a gente falar sobre fleumático, melancólico. E eu sou colérica. E às vezes eu dou uma resposta mais seca, assim, mas não é por maldade. Já me perguntaram uma vez na academia, por que você cortou o cabelo? Eu falei, porque eu quis. Aí ela, nossa, eu falei, mas eu não sei que outra resposta te dá. Não foi por mal, desculpa. Mas é tipo assim, é uma resposta meio seca, sabe? Então eu sempre falo, Deus,
por favor, o fruto do Espírito é mansidão, me faça mais mansa. E é difícil. Mas se a gente não se alimenta bem e ainda tem essa personalidade, aí, meu querido, a gente tem que orar para ser a mulinha, né? Igual o Tiago fala lá. Me faça um cavalo, seja meu freio, porque não está dando para viver assim. Então a questão aqui é que seu intestino é o teu lugar de preferência agora para você cuidar. Como que você vai começar isso? Que eu não posso ir numa nutricionista, eu não posso pagar um personal. Alguém aqui já viu falar no HIIT, exercício de alta e baixa intensidade? Alguém conhece? HIIT? HIIT, ok. Coloca no YouTube, HIIT. O melhor sempre é ter acompanhamento, mas a gente sabe que a realidade não é essa. Coloca HIIT no YouTube e faça 4 vezes por semana exercícios de 10 a 15 minutos e vocês vão ver o resultado em 2 meses. Mas façam. Não é para não fazer, não. Em 2 meses, vocês perderam mais de 10%. Vocês perderiam, se fizesse, mais de 10% de gordura corporal. E tá lá, é gratuito. Coloca HIIT iniciante. Parece que vai ter uma parada cardíaca. Que você faz atividade, aí você respira 10 segundos, para e volta de novo. Mas é excelente para emagrecimento. Agora eu tô baixo peso, eu preciso de ganhar massa muscular. Aí é musculação. A caminhada vai te ajudar a você ficar menos estressado, mas isso tem que estar associado com exercícios resistidos, senão não vai funcionar. A gente maqueia, né? Minha mãe fala, o médico mandou eu caminhar 3 vezes por semana. Aí eu falei, ótimo, você não encheu o saco dele ali na consulta. Eu também falei já várias vezes, quando o paciente não quer aceitar, não, faz caminhada, vai dar bom. Eu falo, Senhor, me perdoa, mas não dá. Tem ser humano que não quer aceitar, que não quer entender. Então aí você fala isso mesmo, caminha aí 3 vezes por semana. Mas não vai funcionar, tá, gente? Estou aqui para dizer para vocês, para frustrar mesmo o sonho aqui, que ou vocês vão malhar, ou vão fazer um HIIT, ou vão ficar tudo doente mesmo. Não tem muito o que fazer. E na alimentação? Toda a alimentação de vocês tem que ter uma porção de proteína. Eu vou tomar meu café da manhã, eu tenho que pensar. A gente dá um Google às vezes, sabe assim? A gente pesquisa tanta porcaria que no Google, YouTube tem tanta receita de substituição de massa de pizza, que eu sei que vocês amam, eu também. De um pãozinho ali. Só que você já tem que ir pensando que a consistência da minha comida saudável não vai ser a mesma cheia de glúten. Então eu não vou conseguir comer um pão de forma de aveia igual do mercado. Porque não dá, né? O glúten vai deixar fofinho e você vai ficar fofinho também. Então, começa a pesquisar receitas assim e coloca ali uma fatia de queijo. O queijo é uma bênção. Vai ter queijo no céu com café também. E aí vai ter coloca um queijinho ali, coloca 1 a 2 ovos. Pode ser cozido, pode ser ele grelhadinho. E uma fruta. Pega o peso de vocês e calcule por 40. Faz esse exercício aí. Pega o peso de vocês, o celular, e multiplica por 40. Vou dar um tempinho para vocês fazerem isso. Peso vezes 40. Conseguiram? Esse é o mínimo de água que vocês têm que beber por dia. Mínimo. Mínimo. Antes ser uma pessoa mijona do que um desidratado com o intestino ressecado. E, gente, isso não vale só para o verão, tá? Inverno também. É hábito. Eu sempre coloco para o meu paciente meio litro a mais na primeira semana do que ele já costuma beber. Porque a maioria não bebe 1 litro.
Então vamos começar com 1,5 litro na primeira semana e cada semana ir crescendo meio litro até que vire um hábito e você não precisa mais quantificar a sua água, porque você já vai estar acostumado a beber aquilo. E é hábito mesmo. Antes da gestação, pelo meu peso, dava em torno de 2,8 litros. Eu bebia 4. Eu não ficava intoxicada, tá? Os estudos mostram que a intoxicação por água é com 11 litros. Aí se é um caminhão-pipa, pastor. Aí não dá, não. Na gestação, como eu passei muito mal, eu não conseguia tomar água. E eu ficava com 1 litro, alguns dias, às vezes 1,2 litros. E aí veio cãibra, intestino constipado, estresse. Não dava para viver assim. Agora no final já consigo beber quase 4 de novo. Mas ainda não está o suficiente para um corpo que era acostumado com 17 quilos a menos. Então entendam que é hábito. Aquilo que você vai construir, você não tem que pensar que em 2 meses, perdi só 2 quilos, 2 meses. Mas você demorou quantos anos para chegar no peso que você está hoje? Então não adianta não se fazer ansioso por coisa alguma. A gente tem que pensar a longo prazo, como é que eu vou estar daqui 2 anos? 2 anos é minha meta para eu estar com o peso adequado. Se eu não consigo beber água, o meu intestino, gente, é adubo seco, ele vira pedra. O intestino é a mesma coisa. Mas eu vou no banheiro 3 vezes por dia, desbiose intestinal. Não é saudável, a digestão completa, ela demora 18 a 24 horas para acontecer. Se você vai 3 vezes por dia, tá passando direto. E outro paciente que tem muito isso é a bariátrica. Paciente que fez bariátrica, paciente não se cuida também, porque o milagre tá, ao invés de estar na pílula, ele só colocou na cirurgia. Ajudou a perder peso? Então agora vai fazer acompanhamento, porque senão vai ter o reganho até 2 anos. Então precisa se cuidar para sempre, não existe caminho fácil. E sem esse cuidado, vocês não vão conseguir exercer ministério na igreja, porque é cansativo, quem participa de ministério sabe. É pesado espiritualmente, é pesado fisicamente, porque as outras coisas também têm que estar continuando a acontecer. Nesse podcast que eu ouvi do Antônio Cirilo, ele conta o testemunho também de um amigo pastor que sofreu uma parada cardíaca. Esse pastor ele não dormia, mas ele priorizava encontros com o Senhor na madrugada. E ele falou que ele tinha as experiências com Deus. Que a gente busca Deus, ele olha e fala, não, meu filho está me buscando, eu vou ali falar com ele. É gostoso o relacionamento de pai e filho. Mas ele teve uma parada cardíaca. E aí ele teve, os médicos tentavam voltava e parava. Até que em uma dessas ele parou e não voltou, mas ele teve uma experiência pós-morte. E aí ele saiu do corpo e ele viu o corpo dele na maca, a mulher chorando, os médicos fazendo o boletim de óbito dele. E aí ele pegou e falou assim, Deus, por que isso aconteceu? Aí ele falou que ouviu Deus falando com ele assim, você é um suicida. Aí eu sou um suicida? Por que eu sou um suicida? Eu pregava, eu estava ali só buscando experiência contigo. Você é um suicida porque você não cuidou da tua saúde. E eu vou te levar em outro lugar. Aí ele falou que Deus levou ele num lugar que era o velório dele acontecendo. E as pessoas chegavam no caixão e falavam assim, coitado, né? Na hora certa Deus leva mesmo. Aí ele falava, agora as pessoas estão me culpando pela sua irresponsabilidade. E diz ele que aí, durante o resto, Deus permitiu ele voltar. Aí ele ressuscitou. O documento de óbito já estava feito. Porque na medicina é impossível, depois de 4 minutos de morte cerebral, você ficar sem sequela. Mas Deus ele vem para chocar, né? Eu acho isso massa. E aí ele voltou e foi um choque, óbvio, que ele não queria ser chamado de suicida novamente pelo Senhor, e aí mudou de vida. Então ele contou essa história porque nas reuniões pós-cultos, ele foi jantar e jantou bem pouquinho. Aí ele foi onde perguntou, nossa pastor, você come pouco? Aí ele foi e contou essa história para o Antônio Cirilo. À noite a gente não foi feito para comer. A gente precisa de dormir. O nosso pico de melatonina ali é por volta das 10 da noite. Se eu como próximo a esse horário, ainda que não seja uma comida muito pesada,
eu posso atrapalhar meu sono por isso. E aí eu vou ter picos de cortisol, que é o hormônio que nos deixa em alerta durante a madrugada, e vou ter aquele despertar noturno e acordar sem ânimo para nada, sem energia. Aí eu faço o quê? Desconto no café. Aí o café me deixa ligadão, mas o café ele vai roubando a energia, e no final do dia você tá pior. Aí você não vai fazer atividade física mesmo. Aí não vai desinflamar. Então tudo é um ciclo, a gente é um todo. Se a gente não cuidar de coisas que parecem idiotas, bobas, a gente não consegue ter essa melhora. Então a partir de amanhã, vamos melhorar a ingesta hídrica, vamos beber mais água. A partir de amanhã, vamos programar e não pensa para fazer atividade física. Se pensar, não vai fazer. Eu vou daqui a pouco. Eu não vou. Quando eu faço isso, eu não vou. Eu tenho que colocar a roupa e sair sem pensar, ou já acordar e levantar aí. Antes da gestação, tá, gente? Agora eu não tô muito certinha, não. Vou confessar para vocês que eu não posso mentir, ainda mais no altar. Mas é não pensar para ir, esse é o segredo. E alimentação, colocar uma proteína em cada refeição. E se você sente muita fome à noite, começa a comer durante o dia, faz um lanchinho ali antes do almoço, umas 2 horas, um lanchinho da tarde, porque você está com muito carboidrato durante o dia e sem tomar café da manhã. Aí à noite, seu corpo precisa de quê? Nutriente para funcionar. Você vai sentir muita fome. Então você tem que regular essa alimentação durante o dia também. Então a partir de amanhã, proteína em todas as refeições, aumentar a ingesta hídrica e já se programar para fazer atividade física. Chega, né? 2024 é um ano que a gente vai marcar por ser saudável. Amém? Vamos ter que marcar mais uma vinda sua para cá. Não é verdade? Muito bom. A gente apanhou com vontade. Glória a Deus. Mas eu fico grato. E olha o que a doutora falou, que nós estamos de parabéns por iniciar isso. E não foi ideia do homem, foi uma palavra que o Senhor nos deu. Há poucos dias atrás quase perdemos um pastor que admiramos muito, né? Ele teve um problema no coração e quase perdemos ele. Nós oramos aqui pela vida dele. E depois disso o Senhor começou a falar com a gente sobre um alerta, né? Temos promessas, temos tantas coisas para viver. Se a gente não se cuidar, não vamos viver. Gostei muito. Doutora, gratidão. Você foi abençoado? Você vai ter que voltar, viu? Volta. O doutor Jordan também vai voltar com a gente. Ele é mineiro, irmão. Mineiro é, quando falou ali do queijo, mineiro. Tem que ter queijo no céu, tem que ter o pãozinho lá de Minas, né? Um pãozinho, pão de queijo, um cafezinho mineiro. Obrigado, doutora, fico grato mesmo. Eu acho que vamos ter que orar para a doutora voltar logo. Viu que está faltando lá em casa?